O ex-ministro José Dirceu pode sair ainda hoje do Complexo Médico Penal, na região metropolitana de Curitiba. Então, a gente vai até lá falar ao vivo com a repórter Dulcinéia Novaes. Dulcinéia, boa tarde para você. Já existe alguma previsão de quando o ex-ministro deve deixar a cadeia? Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. O ex-ministro pode sair a qualquer momento. O Supremo Tribunal Federal já comunicou ao juiz Sérgio Moro sobre a concessão do habeas corpus, que revogou ontem a prisão preventiva de José Dirceu. Agora só falta o juiz expedir o alvará de soltura. José Dirceu está preso aqui no Complexo Médico Penal e trabalha 8 horas por dia na biblioteca, registrando os empréstimos de livros para os detentos. José Dirceu foi preso em agosto de 2015 e transferido para o Complexo Médico Penal no mês seguinte. Ele já havia sido julgado e condenado pelo juiz Sérgio Moro por 2 vezes a mais de 32 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ontem, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato apresentaram novas denúncias contra o ex-ministro pelo crime de lavagem de dinheiro, alegando que ele continuou a cometer crimes enquanto era julgado pelo mensalão do PT. A decisão de soltar o ex-ministro José Dirceu seguiu uma tendência do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada libertou outros 2 condenados na Lava Jato, o empresário José Carlos Bonlai e o ex-deputado do Partido Progressista João Cláudio Genu. O julgamento de ontem terminou com placar de 3-2 a favor de Dirceu. A reportagem é de Flávia Alvarenga. José Dirceu foi condenado em primeira instância por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e organização criminosa. O ex-ministro do governo Lula agora deixará a prisão. A decisão foi da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que cuida dos casos da Lava Jato. Dos 5 ministros que fazem parte da turma, 2 votaram contra o habeas corpus e 3 votaram a favor. José Dirceu poderá aguardar em liberdade o julgamento em segunda instância. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, abriu o julgamento e, como já tinha anunciado na sessão anterior, votou pela manutenção da prisão. Para Fachin, não há constrangimento legal na prisão preventiva e a medida é necessária para interromper a prática de crimes. Rememoro que para esta 2ª turma é justificada a prisão preventiva quando fundada na garantia da ordem pública em face do risco concreto de reiteração delitiva, habeas corpus 140-215, hipótese que deve ser observada mesmo quando o crime é praticado contra a administração pública, máxime num contexto fático de associação criminosa. Já o ministro Dias Toffoli votou a favor da soltura, alegou que medidas cautelares são suficientes. O ministro Ricardo Lewandowski também foi a favor do habeas corpus. Disse que José Dirceu não poderia ficar preso sem prazo para o julgamento em segunda instância e que o Tribunal Regional Federal deve dar agilidade ao caso. Já se vão quase 2 anos de prisão cautelar sem que sequer haja previsão para a data de julgamento do paciente pelo Tribunal Regional da 4ª Região, Federal da 4ª Região. Não se podendo impor ao paciente que aguarde preso indefinidamente eventual condenação no 2º grau de jurisdição. Quando o placar estava em 2-1 pela soltura, o ministro Celso de Mello acompanhou Fachin e votou pela manutenção de José Dirceu na prisão. Celso de Mello disse que Dirceu continuou cometendo crimes mesmo durante o julgamento dele no Mensalão. O mais perturbador, porém, em relação a José Dirceu de Oliveira e Silva, consiste no fato de que recebeu propina, inclusive enquanto estava sendo julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, estava sendo julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal a ação penal 470, o Mensalão, havendo registro de recebimentos pelo menos até 13 de novembro de 2013. Nem o julgamento condenatório pela mais alta corte do país representou o fator inibitório da reiteração criminosa, embora em outro esquema ilícito.
A necessidade da prisão cautelar decorre ainda do fato de José Dirceu de Oliveira e Silva ser recorrente em escândalos criminais. O ministro Gilmar Mendes desempatou o placar, votou a favor do habeas corpus. Recolho que, ainda que em casos chocantes, ainda que diante de condenações provisórias por crimes graves, a prisão preventiva precisa ser necessária, adequada e proporcional. Aqui temos apelações pendentes de julgamento, ou seja, temos um acusado ainda em estado de presunção de inocência. E temos medidas alternativas, medidas cautelares diversas da prisão, e nesse ponto peço, venha ao ministro relator e ao ministro decano, ministro Celso de Mello, para encaminhar o meu voto em outro sentido. Depois da decisão, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, comentou a decisão do STF. Numa rede social, escreveu que a decisão foi incoerente e comparou com 3 casos semelhantes, em que a prisão foi mantida. 2 em relação a traficantes e o outro em relação a um ex-prefeito. O procurador disse que, abre aspas, Delano Parente não teve a mesma sorte de José Dirceu. Ele foi acusado por corrupção, lavagem e organização criminosa. São os mesmos crimes de Dirceu, mas praticados em menor vulto e por menos tempo. Foram 17 milhões de reais entre 2013 e 2015, quando Dirceu é acusado do desvio de mais de 19 milhões entre 2007 e 2014, sem contar o mensalão. O âmbito de influência de Delano era bem menor do que o de Dirceu, fecha aspas. O procurador encerrou dizendo que, abre aspas, a prisão é um remédio amargo, mas necessário, para proteger a sociedade contra o risco de recidiva ou mesmo avanço da perigosa doença exposta pela Lava Jato, fecha aspas. A gente volta a conversar com a Dulcineia Novaes, que está em frente ao Complexo Médico Penal, lá no Paraná. Dulcineia, o juiz Sérgio Moro estabeleceu condições para que o ex-ministro saia da cadeia. Quais são essas condições? É isso mesmo, Sandra. Ele estabeleceu as seguintes condições, o juiz Sérgio Moro. José Dirceu vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica e não poderá sair da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, onde mora. Não poderá deixar o país e terá que entregar os passaportes. Dirceu fica proibido de se comunicar com outras testemunhas dos processos e terá que comparecer às audiências desses processos. O juiz Sérgio Moro não determinou prisão domiciliar para José Dirceu. O juiz Sérgio Moro disse ainda no despacho que essas medidas não previnem totalmente uma eventual fuga, mas pelo menos a dificultam. Complementando essas condições, a única exceção aberta pelo juiz Sérgio Moro é de que o José Dirceu pode sim se encontrar com testemunhas de defesa do processo dele, mas por intermédio dos advogados. O juiz Sérgio Moro não estabeleceu o pagamento de uma fiança para José Dirceu. A expectativa agora é para a saída dele aqui do Complexo Médico Penal, o que pode acontecer ainda hoje, portanto, nas próximas horas. Sandra. Ok, Dulcineia, muito obrigada. Bom, agora o destino de José Dirceu está nas mãos do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre. Então a gente vai até lá para falar ao vivo com o repórter Léo Sabala Júnior. Léo, boa tarde para você. O tribunal já tem alguma previsão para julgar Dirceu? Oi, Sandra, boa tarde a todos. O tribunal informou que ainda não tem prazo para esse julgamento. Um dos processos de José Dirceu está em análise aqui no tribunal desde janeiro e vai ser julgado por 3 desembargadores da 8ª turma aqui do tribunal. Esses desembargadores são responsáveis pelo primeiro julgamento de todos os recursos de decisões do juiz Sérgio Moro em Curitiba. E eles não são só responsáveis por ações da Lava Jato, eles têm outras ações criminais para julgar, mas segundo o tribunal, isso não atrasa os processos. Se a decisão desse trio de desembargadores não for unânime, pode ter um outro julgamento e aí entram 6 outros desembargadores de 2 turmas aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com sede em Porto Alegre. Olha só, que já recebeu 650 processos da Lava Jato. Um deles é do empresário e pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. Esse processo está em análise desde o dia 20 de abril, mas ainda não tem prazo para ser julgado. Sandra. Ok, muito obrigada pelas suas informações.